A guerra da Ucrânia é o pior conflito europeu desde o final da Segunda Guerra Mundial. Já são mais de 240 mil mortes e ainda vai piorar. Como Vladimir Putin condenou o seu próprio povo à morte num campo de batalha sem nenhuma glória. Para você entender as consequências desse número alarmante, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Hoje com uma notícia bastante triste, já são mais de 240 mil mortos na guerra da Ucrânia, a pior guerra do século XXI, a pior guerra europeia desde o final da Segunda Guerra Mundial. Nem a guerra da Bósnia, que foi tida aí como uma das guerras mais violentas de todas, não supera aí a guerra da Ucrânia, que já chega aí a números estratosféricos, números que são, na minha opinião, insustentável. E tudo culpa desse aí que tá na imagem, Vladimir Putin, o cara que resolveu condenar o seu próprio povo à morte. Vamos lá para a manchete que eu separei para você no dia de hoje, manchete da BBC, que diz o seguinte no seu título: Guerra na Ucrânia, 240 mil já morreram no conflito, dizem Estados Unidos. Ué, peraí, os Estados Unidos estão fazendo a estatística das mortes? Os Estados Unidos são o IBGE da guerra da Ucrânia? Deixa eu te explicar como é que funciona essa questão de estatística. É extremamente difícil saber em um conflito quantas pessoas morreram. Na própria Segunda Guerra Mundial, milhares de pessoas, milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial e é extremamente difícil você contabilizar isso. Ainda mais na guerra da Ucrânia, onde sem dúvida nenhuma os dois lados, tanto o exército ucraniano, mas principalmente o exército russo, não vai divulgar o número de baixas, porque isso é uma informação estratégica, por duas razões. Estratégica porque mostra o tamanho da sua força, ou seja, o quanto ela diminuiu no caso das mortes. Segundo caso, porque simplesmente essa informação, um número muito alto, pode abalar diretamente o moral da tropa. Vendo que simplesmente muitos estão morrendo, você pode perder aí simplesmente a vontade de lutar. Se tratando dos russos que já estão com pouca vontade para lutar, porque a guerra não traz nada de benefício para eles, já para o povo ucraniano a morte até se justifica, porque eles estão defendendo a sua casa, a sua terra e a sua pátria. Se eles perderem, se eles simplesmente aceitassem a invasão, o país deles iria acabar. Já para o lado da Rússia, a motivação é basicamente porque o Putin mandou. Vamos aí para as letrinhas pequenas para entender como os Estados Unidos tá fazendo essa estatística aí, baseado nos velórios, em relatos, em informações que são interceptadas aí via rádio. Se liga aí no primeiro parágrafo, letrinhas pequenas para você. O general mais graduado dos Estados Unidos estima que cerca de 100 mil soldados russos e 100 mil ucranianos foram mortos ou feridos na guerra da Ucrânia. Gente, é muita gente. Só para você ter uma ideia, 100 mil soldados russos é mais de 80% aí de tudo que os russos separaram para a primeira leva de combate na Ucrânia. É muita gente morrendo e eles não imaginavam que isso seria possível. Eles realmente acreditavam que a Ucrânia era um país fácil de ser dominado. Na teoria até era mesmo. A Ucrânia não tinha armamento, munição, soldados e treinamento para enfrentar uma potência como a Rússia. Só que com todo o apoio europeu, todo o apoio dos Estados Unidos, a maré virou e hoje quem está infligindo derrotas ao exército, no caso, é o exército ucraniano ganhando do exército russo. Mas peraí, Tobias, sua matemática está errada. 100 mil soldados russos com 100 mil soldados ucranianos dariam aí 200 mil. Mas calma aí, olha o segundo parágrafo. O general Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, também sugeriu que cerca de 40 mil civis morreram no conflito. Olha que absurdo. 40 mil pessoas que simplesmente não tem nada a ver com a guerra, que estavam em casa, são crianças, mulheres, idosos, que ou estavam tentando fugir, sair da linha de fogo, ou simplesmente estavam em casa assistindo televisão, de repente um míssil caiu na sua casa, no seu prédio. Olha como isso é algo traumático para uma nação. Você não tenha dúvida que o resultado final dessa guerra, e aí eu não estou falando do resultado no campo de batalha, mas vai ser o enfraquecimento da nação russa, que vai perder legitimidade, principalmente internacional, mas por sua vez o fortalecimento da nação ucraniana. Os ucranianos vão sair fortalecidos desse conflito, vão sair com um patriotismo exaltado, vão sair com um sentimento de união muito maior, até porque
parece que no final das contas a Ucrânia vai conseguir ter grandes vitórias sobre um inimigo que era tido como muito poderoso, embora eu não acredite numa vitória total ucraniana. A Ucrânia, na minha opinião, vai ter que negociar e ceder uma parte do território, e eu acredito que esse território seja a Crimeia, território estratégico para a Rússia e que já pertenceu à Rússia em algum momento. Mas para que haja paz, o Putin também vai ter que ceder, e eu acredito que o território do leste da Ucrânia seja cedido ali, a região de Donbass, Donetsk, Zaporizhzhia, que são regiões que num esquema fraudulento o Putin acabou anexando ao território russo. Continuando, as estimativas são as mais altas já divulgadas por uma autoridade ocidental. Como eu disse, simplesmente não dá para fazer uma estatística perfeita, você não tem um número exato de óbitos, porque isso não é divulgado pelos exércitos, como eu já expliquei. Para finalizar, último parágrafo. O general de alto escalão, que atua como conselheiro militar mais graduado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a escala de vítimas pode convencer Moscou e Kiev da necessidade de negociar nos próximos meses de inverno. O inverno, galera, promete simplesmente levar muitas outras milhares de pessoas à morte, principalmente porque a Rússia, o Vladimir Putin, está utilizando uma tática Você já sabe o resto da palavra, né? Não dá para falar isso aqui no YouTube, mas essa é a tática do Vladimir Putin, de bombardear centrais elétricas para que não exista energia na Ucrânia. E a energia, ela é vital, principalmente no inverno, para aquecer os lares. Simplesmente o Putin, o anjo da morte, quer matar os civis. O número de civis mortos deve aumentar bastante do lado da Ucrânia durante o inverno, quando os combates podem diminuir devido às condições de congelamento. Então, olha só a situação. O Putin está querendo ganhar a guerra sem ter que lutar, porque no inverno os combates naturalmente vão diminuir. Num dia de mau tempo, num dia de nevasca absurdamente grande, de um frio intenso, não vai ter combate, a arma não funciona, o combustível congela. Lá na Ucrânia, galera, é um dos lugares mais frios do mundo. E aí o que vai acontecer? O Putin vai tentar vencer essa guerra matando civis ucranianos, sabe como? De frio mesmo. Olha só que tática absurda. Esse é o Vladimir Putin, o anjo da morte que está condenando o seu próprio povo à desgraça numa guerra que não tem nenhum sentido para o povo russo. E os ucranianos simplesmente tentando sobreviver e recuperar o seu próprio território. E você? O que achou desses números? O que você acha da postura do Vladimir Putin, principalmente tentando afetar os civis na guerra da Ucrânia, bombardeando ali as centrais elétricas? Para mim, isso é extremamente triste. O Putin, cristão que eu sou, vai ter que pagar por isso, vai ter que responder por isso. Se não nessa vida, talvez no julgamento divino, quando ele partir dessa por uma outra. E aí, quero saber a sua opinião. Agora, chegou até aqui, você tá gostando, você gosta do Atualiza aí? Acompanha diretamente, mas não dá o like, né? Então dá uma moral pro canal, a gente quer chegar aos 100 mil inscritos, para isso eu preciso que o YouTube entregue para todo mundo esse vídeo. E como é que você faz isso? Senta o dedo no like, vai lá no like, deixa ali o seu like, clica lá no gostei para que o YouTube entregue para todo mundo. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal se você gosta, para você receber todas as notificações. E claro, badala o sininho das notificações para toda hora que eu posto o vídeo. 6 horas da manhã você recebe o vídeo de geopolítica e ao meio-dia os vídeos de política brasileira. Tamo junto? Então clica aqui, ó, bem aqui, ó, na logo do canal. Não precisa nem ir lá no botãozão vermelho, é só aqui, ó, logo do canal, clicou, se inscreveu, dá essa moral pra gente chegar aos 100 mil ainda esse ano. Será que é possível? O ano já tá acabando, com a sua ajuda tenho certeza que a gente chega lá. Beijo do Toby, eu volto daqui a pouco, meio-dia, com um vídeo de política nacional. Tchau!